Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e a vida segue, né? Apesar dos pesares, apesar do Botafogo, né? Ontem, mais uma atuação apática, mais uma atuação que, na verdade, a gente já estava desesperançado, né? Desesperançoso. Ainda assim, né? Comentei com vocês, fui ao Newton Santos, mas para, como dizem, né? Cumprir o meu dever cívico, né? De botafoguense, mas já sem nenhuma esperança que essa equipe desse uma resposta em campo, né? Foi um clima diferente, as torcidas organizadas não levaram instrumentos, não levaram bandeiras, né? Houve, em alguns momentos, apoio à equipe, aplausos, houve também muitas vaias, muitos protestos, um Newton Santos que acabou tendo também uma presença feminina, né? Mulheres e crianças puderam entrar gratuitamente e acabou que ficou um público ali, ainda que pequeno, né? Diante do que a gente estava acostumado durante toda a temporada, né? Era estranho, ainda mais eu que cheguei cedo ali, cheguei por volta de 4h30, logo que eu entro no Newton Santos, parecia que nem ia ter jogo, né? Tinha pouquíssima gente, depois foi enchendo e parece que deu até mais de 15 mil torcedores. Como eu tinha falado no vídeo de ontem, né? Remeteu ao jogo da estreia, lá naquele distante 15 de abril, diante do São Paulo, né? Quando a torcida ainda estava muito desconfiada da equipe pós-campeonato carioca. Então, praticamente encheu ali a leste inferior, a oeste também inferior e a leste superior, né? Foram os únicos setores ali abertos, exceção, claro, ali o Fire Zone, né, que fica no oeste superior, mas enfim, foi um clima diferente, né, da torcida. A gente sabia que haveria protesto, a gente saberia, né, da possibilidade de ser um clima até hostil, mas essa apatia de campo acabou também passando um pouco para a torcida, que parece que já está anestesiada, né, com tudo isso que está acontecendo. Botei na thumb, né, até chega logo 2024, né, acaba logo 2023, porque a gente não aguenta mais sofrer, né? E aquela piada, zoação até que eu vi de torcidas rivais, né, de que se tivesse mais algumas rodadas, perigava o Botafogo ser rebaixado, né, no campeonato. Não deixa de ser verdade, né? A equipe foi para o seu 10º jogo sem vitória, inclusive igualando o recorde negativo, né? A gente falou tanto de recordes positivos esse ano, mas agora também um recorde negativo. 10 jogos sem vitória, desde o confronto lá do Independência contra o América Mineiro, né? Última vitória do Botafogo. Tem que puxar pela memória para lembrar desse jogo. E no Newton Santos, então, no tapetinho que ficou aí tão famoso, a gente também não ganha há 3 meses, né? Mais de 3 meses. O Cruzeiro veio para empatar, a equipe do nosso saudoso Paulo Autuori, né? Saudoso por 95, né? Depois ele teve passagens não tão boas no Botafogo, mas o Autuori está fazendo lá o papel dele no Cruzeiro, né? Salvou o Cruzeiro, conseguiu ontem garantir o Cruzeiro na Série A. Veio para empatar com o Botafogo. Se conseguisse alguma coisa a mais, estaria no lucro, né? E ainda assim o Botafogo não soube aproveitar, né? O Botafogo teve a posse de bola, teve, entre aspas, o domínio, né, do jogo, mas pouquíssimas chances a gol, né? Tem, acho que no total 3 chances de fato para o gol, né? Uma com o Tiquinho no primeiro tempo, que até o Rafael Cabral fez uma boa defesa, mas foi muito pouco para quem ainda sonhava com o G4. Agora estamos fora do G4 e se não acontecer alguma mudança muito radical, o Botafogo vai terminar o campeonato ali se classificando apenas para a fase, né? Aliás, não vai ser para a fase de grupos, né? Vai ser para pré-Libertadores, vai se juntar ao Bragantino, né? Que ficou para trás. Palmeiras é o virtual campeão, um campeão, né? Acho que o Palmeiras tem o seu mérito de ter sabido ali, né, jogar o jogo, né, de monitorar, ver que o Botafogo estava em queda livre. Então o Palmeiras acreditou até o final, mas uma equipe que não encanta, né? Não tem brilho nenhum esse Palmeiras do Abel Ferreira, porém, tem que se dizer, foi eficiente, coisa que o Botafogo não foi, né? Então o Palmeiras chegou a 69 pontos e já é campeão, né? Podemos dizer que já é campeão.
Matematicamente ainda não, porque precisaria que Atlético Mineiro disparasse uma goleada contra o Bahia na última rodada, né? Enfim, então ficou Palmeiras 69, para vocês verem, né? 69 pontos, menos 70. Palmeiras pode até ser derrotado na última rodada por conta desse saldo, né? Será campeão. O Galo 66, Flamengo. O Galo foi a 66 com a vitória do sábado à noite contra o São Paulo, 2-1. Flamengo ontem também venceu por 2-1 o Cuiabá no Maracanã. E o Grêmio acabou que ele, mais para a parte final da partida, ganhou do Vasco, né? O Vasco que até deve se safar justamente pelo fato do Bahia ter perdido o seu confronto de ontem contra o América Mineiro, né? Mas o Grêmio acabou ganhando e essa vitória do Grêmio foi a estocada final aí no Botafogo. O Botafogo tem um ponto a menos, ficou com 64, né, com o empate de ontem. Então, a única salvação para o Botafogo é vencer, né, algo que a gente já se desacostumou nesse campeonato, o Internacional no Beira-Rio, muito improvável, né, a menos que o Internacional escalhe uma equipe sub-15, talvez. Ainda assim, eu tenho dúvidas se o Botafogo vai conseguir vencer. Enfim, e inclusive para esse jogo com o Inter, temos 3 desfalques já por suspensão, tá? Adrielson, e aquela história, Adrielson não joga mais pelo Botafogo, né? Ontem foi a despedida dele, né? Adrielson, que a gente, eu particularmente, né, nutria um carinho muito grande pelo jogador, pelo que ele mostrou no primeiro turno, e dessa forma melancólica ele se despediu ontem do Fogão, né? Adrielson, que vai jogar no Lyon junto com o Lucas Perry. Gabriel Pires também tomou o cartão e o Diego Costa, que voltou ontem, né? Estava contundido, ficou alguns jogos fora. Daqui a pouco a gente fala mais do Diego Costa. Aliás, já vou falar do Diego Costa, das palavras, né, do Diego Costa pós-jogo. O Diego Costa, que entrou, como sempre, lutando muito, né? Demonstrando força de vontade, pelo menos. Mas nesse retorno dele ao Brasil, certamente não era o que ele esperava, né? Ele que tinha algo semelhante tinha acontecido em 2021, quando ele vem para o Atlético Mineiro e é campeão lá no Galo, né? Ele chega ao Botafogo como um suplente para o Tiquinho, né? Quando o Tiquinho teve aquele problema, se não me engano, no mês de julho, né? A contusão contra o Cruzeiro lá no Mineirão. O Diego Costa chegou, também ficou às voltas aí com lesões e tal, mas ele, no pós-jogo, ele é entrevistado e ele até meio que, entre aspas, ele reclama um pouco de que gostaria de ter tido mais oportunidades, mas nesse ponto aí eu não posso concordar muito com ele, porque eu acho que, de fato, ele teve lesões que atrapalharam, né? E quando ele chega no Botafogo, ele mesmo sabe que ele vem como suplente do Tiquinho, né? Muito por alto, ele se falou da possibilidade dos dois atuarem juntos, que acabou, né? Praticamente não aconteceu. Ontem até poderia ter sido uma oportunidade, né, do Thiago Nunes ter testado os dois ali na frente, não aconteceu isso. Então o Diego ficou... ele chega como suplente do Tiquinho e aceita isso, né? Quando ele vem, ele até meio que calça as sandálias da humildade, né? Elogiando o campeonato que o Tiquinho fazia até aquele momento, né? Até a lesão. Mas ontem ele botou ali nas entrelinhas que gostaria de ter ajudado mais. Enfim, isso aí também faz parte do jogador, né? Querer ali mostrar serviço. O Diego, que até é um dos poucos jogadores que foi poupado, né, da ira da torcida pela entrega dele, né? Pela entrega. Acho que é aquele negócio. A gente não exige também primores técnicos, né? Tem muitos jogadores que acabam caindo nas graças da torcida até pela entrega mesmo, né? É o caso aí do Diego Costa. Falando nisso, né? Os jogadores que se salvaram ali junto ao torcedor, né? Basicamente Tietê, que a torcida até chegou a cantar, né? Olê, 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 Tietê, Tietê, durante o jogo, no início da partida. O Vitor Sá, também, que é um jogador aí que está se salvando nessas atuações aí vergonhosas do Fogão. E é mais ou menos isso, não tem muito mais gente aí se salvando, né? Claro, o Danilo Barbosa fez 2 gols aí recentemente, também foi importante, enfim, mas assim, da torcida gritar o nome foi o Tietê, né? E o Vitor Sá, a gente vê que realmente o torcedor tá valorizando, né?
essa performance, entrega dele, né? O Thiago Nunes acabou mexendo muito na equipe, né? O Botafogo que acabou sentindo falta do Eduardo, né? A criatividade do Eduardo no meio de campo, né? O Gabriel Pires, coitado, ele até se esforça, dribla e tal, mas aí erra um passe. Então o Eduardo fez falta, né? Aquela expulsão totalmente fora né? A expulsão foi correta, né? A maluquice do Eduardo ter dado aquela entrada no jogo com o Curitiba, né? Nos prejudicou diante do Curitiba e agora também com o Cruzeiro, né? Fez falta, Eduardo. Então acabou entrando, né, como eu disse, o Diego Costa, o Carlos Alberto entra no intervalo, depois do intervalo, no lugar do Marlon Freitas, outro também que pegava na bola, era vaiado. Vitor Cuesta também pegava na bola, era vaiado, né? No final do jogo entrou o Janderson no lugar do Júnior Santos. Quem mais aqui? E entra também no final do jogo, entra o Newton, né? O jovem Newton no lugar do Gabriel Pires. Aí a torcida que estava presente ali no Newton Santos acabou meio que assim, já aquela coisa, sabe? Vamos rir da nossa desgraça. Nada contra o Newton, né? Acho que um jovem jogador que pouquíssima gente conhece, mas a torcida começou a gritar Newton como assim, é a nossa salvação, né? Em vários momentos a torcida gritou o nome do Newton com esse tom aí meio irônico, né? Mas como sendo, pô, agora vai ser o salvador da pátria, né? Newton, que, volto a dizer, ninguém conhece, né? Então, ou pouca gente conhece, né? Se não me engano, ele era da equipe B do Lúcio Flávio. Galera, vamos às falas então do Diego Costa. O Diego Costa, essas falas são importantes porque é praticamente o primeiro jogador, né, que fala abertamente. Minto, vou me corrigir aqui. No intervalo do jogo, o Vitor Sá também reconhece que o Botafogo deixou escapar um título que estava na mão. Então a primeira fala ali, um pouco, né, mais contundente, é do Vitor Sá no intervalo do jogo. No final do jogo, a fala do Diego Costa, aliás, ele falou bastante, né? Sempre falando questão de ego, de oba-oba. Eu vou abrir aspas aqui porque são falas importantes e que talvez expliquem um pouco, né? E o torcedor do Botafogo queria ouvir, porque a gente não vai ouvir, pelo menos por hora, do Thiago Nunes, que, coitado, também acabou de chegar, tem zero culpa do que está acontecendo, na minha opinião, e também não vai ouvir do Textor, né? E muito menos do Mazuco, né? O Textor estava lá, estava presente, dava até para enxergar ele, de onde eu estava na leste inferior, aquela calça dele clara, né? Dava para enxergar ele antes do jogo, mas o Textor está com um discurso, né, meio de passar pano, também daqui a pouco vou falar do Textor. Mas vamos lá. Perdão. Vamos às falas do Diego Costa. Faltou maturidade e humildade para saber que o campeonato só acaba na última rodada. Era normal que o torcedor ficasse eufórico, tivesse oba-oba. Lógico, concordo totalmente, né? O time está com 13 pontos na frente, se a torcida ficar encolhida, não existe isso em lugar nenhum do mundo. É normal que haja essa euforia, que haja, né, brincadeiras, músicas, festas, mosaicos. Tudo isso é dentro da normalidade de uma equipe que está ganhando e fazendo um grande campeonato. Então, assim, por isso é importante essa fala do Diego Costa, de entender que ninguém venha falar, mas a torcida do Botafogo criou musiquinha para o Segovinha, o jogador que não fez nenhum gol no campeonato. Galera, tudo isso está dentro do pacote de uma equipe, né, ainda mais do Botafogo, que há 28 anos não chegava com tanta força para a conquista de um campeonato. Então, essa euforia, esse oba-oba, né, tudo dentro da normalidade, né? Não venham criticar a torcida do Botafogo. E o Diego Costa fala justamente isso. Era normal que o torcedor ficasse eufórico, tivesse oba-oba, mas nós não deveríamos, né, pegar essa atmosfera de fora. Então, o Diego Costa, de certo modo, dizendo que alguns jogadores entraram no oba-oba, né? Da nossa parte, faltou humildade, saber ler o momento de cada jogo, ver o momento que o clube estava vivendo, né? E esse ver o momento que o clube estava vivendo fazer a leitura total. O Botafogo não é campeão há 28 anos, fazia uma campanha brilhante até, né, o final do primeiro turno, principalmente, iniciozinho do segundo turno. Então, era preciso fazer essa leitura quando a coisa começou a sair dos trilhos, né?
deixar o ego de lado para conquistar resultados melhores. Então ele fala de novo a questão do ego, vaidade, enfim, que isso sirva de aprendizado, porque o futebol cobra. Então, falas duras, importantes do Diego Costa. Continuando, temos que tirar uma lição moral, porque ficar 3 meses, aí ele se refere a ganhar em casa, né? 10 jogos sem ganhar não é admissível para o Botafogo, não é um clube da grandeza do Botafogo, concluiu o Diego Costa. Depois ele foi perguntado ali se ele continua ano que vem, ele meio que desviou o assunto, não falou se continua, né? E aí levaram essa fala do Diego Costa, ainda no gramado, para a coletiva de imprensa do Thiago Nunes, né? Sobre se ele percebia, né? O Diego acabou de falar que o elenco faltou humildade, né? Sobrou ego e teve oba-oba. E o Thiago Nunes falou, olha, se eu tivesse percebido esse clima de oba-oba, eu não teria permitido, então não vi nada disso aqui, né? Espero que o que passou, né, o que está acontecendo, sirva de lição. Então foi dentro desse discurso de que vire uma grande lição para o Botafogo, né? Já o John Textor, ele preferiu, ele não negou que é um final de campeonato decepcionante, tá? A forma que encerramos o campeonato é decepcionante, porém ele preferiu, né, ver metade do copo cheio, né, dizer que houve progresso, e aí relembrou que ele está só 18 meses à frente da SAF, pegou um Botafogo na Série B, né, afundado numa crise financeira aí sem precedente e com apenas 3 jogadores de nível de Série A. Isso ele sempre falava lá no início, né? E o Botafogo voltou a disputar a Série A no ano passado. Então, o fato do Botafogo estar hoje numa Libertadores é classificado como um progresso, mas eu tenho certeza que internamente, né, o Textor e com ele mesmo, né, sabe que é uma grande decepção esse final de campeonato do Botafogo, ainda mais se a gente ficar de fato fora do G4, né? Tudo indica, né? Tudo indica que o Botafogo não terá forças de reagir na última rodada. Como eu falei, a menos que o Internacional entregue, né? Tem ali a rivalidade com o Grêmio. Mas a gente não vê o Botafogo, pelo Botafogo, vencendo um jogo lá no Beira-Rio, né? Um jogo que é sempre difícil. Seria a maneira da gente chegar a 67 pontos e ainda assim ter que torcer para que uma dessas equipes que estão na nossa frente, né, Galo, Flamengo e Grêmio, não vença o seu jogo. Então o Botafogo precisa vencer e que uma dessas equipes aí, pelo menos, empate, né? Enfim, não está parecendo que isso vai acontecer, né? Então, esse time atual não só destruiu o nosso sonho do título em 2023, que estava tão próximo, tão acessível, como também já começou a prejudicar o Botafogo de 2024, né? Inclusive a galera aí que alguns jogadores vão sair, enfim. Pessoal, vamos falar um pouquinho em 2024. Surgiu aí um nome através da rádio Band News lá de Goiânia, do jornalista Paulo Massad, radialista. Ele falou do Rodrigo Gelado. Alguém conhece o Rodrigo Gelado? É um lateral esquerdo do Vila Nova, tá? Foi destaque na Série B esse ano. Jovem jogador de 20 anos, baiano. E o Rodrigo Gelado, ele atuou um total de 51 jogos na temporada, com 2 gols e 4 assistências, segundo a Band News lá de Goiânia. Botafogo, Cruzeiro, Vasco e mais uma equipe de Portugal estariam interessados no jogador. E aí a gente já emenda aí que o Thiago Nunes já tem se reunido, né, esses últimos dias, dividindo as atenções com o final do Brasileirão. Também tem feito reuniões visando 2024 com o Mazuco e com o Alessandro Brito, pontuando as posições carentes do elenco, né, as posições principais em que o Botafogo deve se reforçar. O Thiago Nunes, ele falou também que depois do jogo Fortaleza, que foi o primeiro jogo dele, que ele teve uma semana inteira para preparar a equipe, ele falou que detectou que havia, de fato, uma fragilidade no sistema defensivo do Botafogo, né, que se confirmou nos 2 gols do Fortaleza, né? De Plácido, nem relacionado foi agora, né? E aí ele veio com a solução do trio de zagueiros, né, que, mal ou bem, tem funcionado, né, fazendo a ressalva dos gols tomados no final contra Santos e Curitiba. E aí o Thiago Nunes, ontem pelo menos a gente não tomou gol, né? O Botafogo, desde o jogo com o Fluminense,
estreia do Lúcio Flávio, não passava, quer dizer, ficava sem... Estava sempre tomando gol, né? Então só o jogo do Fluminense tinha sido o último jogo. Ontem voltou a não sofrer gol, mas a torcida não está nem aí. Galera, eu queria finalizar aqui o vídeo, já estamos com 20 minutos. Mais uma vez, elogiar, né? Não só porque eu fui, mas eu confesso que várias vezes eu titubeei se deveria ir o jogo ontem ou não, mas elogiar os 15 mil guerreiros que foram ontem, né? E é muito triste, porque eu conversei com amigos botafoguenses e que teve gente que não quis nem assistir na televisão. Tal o estado psicológico abalado, né? O quanto que esse Botafogo tem feito mal, né, pro psicológico. Isso aí não é brincadeira, não, é sério mesmo, né? E é compreensível, né? É compreensível. Então é muito difícil, é muito complicado. A gente brinca aqui, a gente tenta levar com bom astral, né? Afinal, a gente não quer entrar naquela clima soturno, né? Pô, pessimista, deprimido. Esse não é o astral do canal, vocês que me conhecem, né? Mas é preciso falar que realmente tem sido muito ruim para o nosso psicológico esse desfecho, né, de Brasileirão, que eu acho que nem o pior roteirista de cinema, de filmes de terror, pensaria, né, num desfecho assim tão triste, tão decepcionante para o torcedor que, volto a dizer, não merecia mesmo. O torcedor do Botafogo foi fantástico esse ano, fantástico, realmente impressionante. Mas eu queria só dizer o seguinte, muita gente falando maior vergonha da história, realmente vergonhoso que o Botafogo fez, porque esses jogadores que desistiram de jogar, enfim, entraram numa depressão coletiva, é vergonhoso, mas a gente não pode comprar esse discurso dos rivais de dizer que é a maior vergonha da história. Futebol, ele tem vergonhas em geral, né? O Borussia Dortmund lá na Alemanha, né? Uma situação parecida também, foi vergonhoso, perdeu o título também que estava na mão, né? Então, assim, existem vergonhas a todo momento. Acabei de falar do Vila Nova, né? Do lateral do Vila Nova. Vila Nova estava ali no G4 e na última rodada perdeu para o ABC de Natal, que foi rebaixado para a Série C. E aí, com isso, o Vila Nova não subiu, e viu o seu rival local, o Atlético Goianiense, subindo. Então, assim, situações terríveis acontecem sempre. Vamos pegar um exemplo aqui, um recorte, tá? Até para falar um pouco da minha infância, né? Minha primeira lembrança para valer de Copa do Mundo é a Copa de 82. Eu tinha 9 anos em 82. 78 eu lembro assim uns flashes, tá? Era muito novo. Mas com 9 anos eu lembro muito bem da Copa de 82, a Copa que eu curti a beça, acompanhei assim, já fanático por futebol. E aquele momento ali era um momento de auge do nosso maior rival, do Flamengo, que tinha sido campeão lá da Copa Toyota em 81, né? Zico, Júnior, que vinham a ser, né? Não vamos chamar de base, porque não era a base da seleção de 82, mas eram jogadores muito importantes daquele time do Tele Santana, né? Tio Leandro também, né? Para falar de Flamengo. E aquela seleção simplesmente foi um fracasso. Um fracasso que eu digo o seguinte: a expectativa criada, né, igual o Botafogo agora 2023, de que seria campeã, e naufragou diante da Itália, aquele 3-2 lá do Sarriá, né? 3 gols de Paulo Rossi. O Bambino d'Oro. Então, assim, não venham com esse papo, o Botafogo é a maior vergonha. O Botafogo foi vergonhoso esse ano. Não estou dizendo que não foi, né? Que sirva realmente de lição, que não fique no discurso as falas aqui do Diego Costa, do próprio Thiago Nunes, que a lição sirva para as pessoas que vão dirigir o Botafogo nos próximos anos. Mazuco já renovou o contrato, Alessandro Brito a mesma coisa, Tairo Arruda, Textor. Então, que esse pessoal que hoje comanda o nosso time, né, a nossa maior paixão, que é o Botafogo, que eles tenham a consciência de que erraram muito em 2023. Mas voltando a 82, o Júnior, que aliás é um cara que eu super respeito, acho que ele teve, depois de jogador, até uma boa carreira como técnico, desistiu de ser técnico e virou um ótimo comentarista, sempre um cara muito educado, nada clubista, né?
Mas o Júnior, lá em 82, ele lançou música, na época disco, né? Pra galera mais nova, que não sabe, um disquinho de samba, falando que a seleção Canarinho já é campeã e tal, com a taça na mão, né? Não vou me arriscar a cantar aqui, né? E a equipe naufragou no Sarriá. Então, isso é vergonhoso, porque estava falando não só de time, ali era seleção brasileira, né? Quer dizer, cantou vitória antes do tempo, né? E aí, volto a dizer, a torcida foi junto. O Oba-Oba também existia, e muito, em 82, a torcida. Por que tantas crianças, jovens, adultos dessa geração choraram com a derrota no Sarriá? Porque criou-se uma expectativa de que o Brasil ia ser tetracampeão ali, né, em 82, 12 anos depois de 70. Né? Então, assim, o Zico perde pênalti em 86 na Copa seguinte, né? E acaba o Brasil também sendo eliminado. Então não venham com esse discurso, mas o Botafogo, não sei o quê. Gente, esses jogadores do nosso maior rival foram, por mais que tenham tido ótimas carreiras, né? Foram emblemáticos de fracassos retumbantes depois de terem prometido o mundo. Né? Então, só para um exemplo rápido que me passou aqui pela cabeça, para vocês entenderem que não tem essa de o Botafogo é a maior vergonha da história do esporte. Calma, calma. Esses jogadores têm que ser cobrados pela vergonha que a gente está passando, pela situação, mas não dou ouvidos para hater. Agora mesmo de manhã, um cara que eu nem sei quem me mandou uma mensagem, eu tinha feito uma postagem no meu Instagram pessoal, uma foto minha no Newton Santos, e o cara falou, não sei o que, não vou nem zoar, porque não dá graça nem de zoar. Bloco na hora, meu amigo, nem sei quem você é, você vai postar entendeu? Nem me permito que, assim, se é um amigo, alguém próximo que faz uma brincadeira, né? Alguém zoa de lá, a gente zoa de volta e tá tudo bem. Ou uma pessoa que eu nem sei quem vem zoar, bloco na hora, meu amigo, beleza? Se liga, tá? Nem sei quem você é. Zé ninguém. Galera, tamo junto, 27 minutos. Deixa o like se você curtiu o conteúdo até aqui. A gente está sofrido, a gente está triste com o time, mas a vida segue, né? 2024 está aí. Ainda teremos uma rodada, né? Quarta-feira, mais um jogo aí para a gente sofrer, né? E ver o que vai dar. Tomara que algo de diferente aconteça. Seria muito bom que o Botafogo conseguisse classificar para a fase de grupos da Libertadores, né? Em termos anímicos, em termos de contratações, de peso, tudo isso iria influenciar, mas o momento é muito negativo. Sonhamos com G1, né? Eu criar esse termo. Sonhamos com título e hoje acordamos no G5. Beleza, pessoal? Tamo junto, abraço, fogão sempre, não importa.